Glória a Deus. Eu acho que tinha algumas atrizes aqui lá em casa, viu? Eu achei que era só na minha. Glória a Deus, Deus é bom e Ele fala. Acho que é a Alessandra que escreveu essa peça, viu? Bom, não queria entregar ela não, mas tá bom. Acho que cada família vai se identificando aí, né? Salmos 113. Queria que você bem rapidinho. A alegria de ser mãe. A missão de ser mãe quase sempre começa com alguns meses de enjoo, azia, seguindo de desejos por comidas estranhas, aumento de peso, dores na coluna, emoção à flor da pele, arrumação de travesseiros e almofadas na cama, para acomodar melhor a barriga. Mas mãe não é aquela apenas que gera. Tem mãe que adota, tem a mãe que cria. Mas uma coisa é fato: depois que uma mulher se torna mãe, ela nunca mais é a mesma. Mãe é a primeira a dar condições para os seus filhos viverem bem. Mãe é aquela que ama antes de ser amada. É aquela que atende antes de ser chamada. É aquela que beija antes de ser beijada. É aquela que corre para o abraço, esquecendo o cansaço. Uma mãe é capaz de se doar, de perdoar, de compreender, de aceitar e não julgar. Ser mãe é ser feliz por somente ser mãe. Ser mãe é ser amor, e amor que ninguém esquece. Ser mãe é ser mãe e ponto. Foi um texto escrito por Maikira, não conheço, mas achei interessante e trouxe para nossa introdução. O Salmo de número 113, o versículo de número 9, diz o seguinte: o Senhor faz com que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. É interessante, o salmista, ele declara que Deus é quem proporciona o dom da maternidade como uma das maiores dádivas, a alegria de ser mãe. Entenda, a maternidade é um dom, é uma dádiva divina. Quando a mulher concebe um filho, ou mesmo que não seja do seu próprio ventre, é interessante que Isaías fala sobre isso, na Isaías 54. Ela consegue gerar o filho por amor. Está recebendo o maior de todos os dons, o qual Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 13, que é o amor. O amor de mãe é incondicional como o amor de Deus. Então, o amor de mãe, a maternidade é um dom. E eu tiro o meu chapéu para todas as mães. A maternidade também é uma virtude. Tem um ditado popular que diz: quando nasce uma criança, também nasce uma mãe. A vida da mulher nunca mais é a mesma, desde que tem filhos para cuidar e demonstrar amor. É só você olhar o seu histórico, as mães aqui presentes. É só olhar a sua vida. Tudo o que a mãe faz é em prol do filho, é pensando no filho. As prioridades mudam. Ela deixa de pensar em si para pensar no filho.
E é interessante que Salomão, quando ele escreve aos Provérbios, lá do capítulo 30, no capítulo 31, do versículo 10 em diante, ele vem falando da mulher virtuosa. E eu vejo o retrato de Provérbios em uma mãe. A mulher virtuosa que ama, que cuida do seu filho. Ser mãe é uma virtude. E em terceiro lugar, ser mãe é uma missão. A vida de uma mãe é uma missão contínua. Nunca deixa de ser mãe. O tempo todo a mãe pensa nos seus filhos. Sim ou não? As mães, sim ou não? A mãe tem a missão de falar com sabedoria para seus filhos, ensinar o que é correto. Provérbios capítulo 1, verso 8 diz: não despreze o ensino de sua mãe. E é interessante isso porque, como foi falado aqui na peça, o que a mãe fala vira lei. Eu acredito que vocês tenham experiências nesse sentido. A mãe fala: não anda, não vai, não faça. E se você insistir, né, dá com a cara no muro. Por isso que Salomão ele escreve: não despreze o ensino da sua mãe. A oração de uma mãe tem poder. Por isso as mães sempre oram por seus filhos como suas maiores intercessoras. E eu tenho um exemplo dentro de casa. Minha mãe sempre orando por mim, sempre puxando a minha orelha. 45 anos de idade. Ela olha para mim e fala: Ricardo, não faz isso, não faz assim. Mas ela está sempre orando por mim, está sempre intercedendo pela minha vida. A oração de uma mãe tem muito efeito. É uma missão. E é interessante que o salmista, ele diz que Deus pega a mulher estéril e ele faz com que ela viva em família, sendo uma alegre mãe de filhos. Foi Deus quem te deu o privilégio de ser esta mãe. Eu me lembro, né, da história da Mônica, quando ela teve a Ana Maria e Ana Teresa. E no ano seguinte, né, no Dia das Mães, ela reclamando porque havia enterrado a Ana Teresa. E no Dia das Mães, ninguém lembrou dela. Lembra disso? Ela reclamando num bom sentido, tá? É força de expressão. A gente conversando e ela falando sobre isso. Porque a missão foi dada. Ela viveu essa missão. Ela não pôde cuidar da Ana Teresa. Ela não pôde criar a Ana Teresa. Mas ela teve a missão de ser mãe. Ela teve o dom de ser mãe. E ela teve a virtude de ser mãe. Não importa quantos dias a Ana Teresa viveu, Deus deu esse privilégio a ela. Talvez você tenha uma história parecida com a da Mônica. Ou talvez a sua história seja parecida com a da minha mãe, que já tem um filho de 45 anos. Uau!
Não que ela seja velha, e nem eu. Não quis falar isso. Mas o que eu quero te dizer é que não importa quanto tempo. O que importa é que Deus te deu o privilégio. E nós honramos a Deus pela sua vida. Nós honramos a Deus pela sua vida. Seja alegre mãe de filhos. É o que Deus deixou para você. E eu concluo falando com os filhos que aqui estão. Valorize sua mãe. Ela foi usada por Deus para conceder o maior dom, que é a vida. Ela nos ensinou virtudes para sermos felizes e cumprir a missão, e cumpriram a missão de cuidar de nós. O maior presente que uma mãe merece é a alegria proporcionada pelos seus filhos. Eu incentivo os filhos: deem alegria às suas mães. Deem alegria às suas mães. E que Deus te abençoe.